Olá, Brasil! Olá, mundo! Sejam muito bem-vindos ao Mulher Mundo Podcast, um espaço para conversas profundas, humanas e reais sobre a vida das mulheres. Meu nome é Karen Kings e hoje eu estou aqui com uma convidada muito interessante. Eu estou aqui com a Juliana Arantes. Minha querida, muito obrigada por aceitar meu convite, por estar aqui comigo. E eu gostaria muito que você falasse, dá um resuminho sobre quem é você. Bom, primeiro, Karen, muito grato, né, da minha parte, gratificante, aliás, estar aqui. Então, uma honra, né? Então, boa tarde, aí, bom dia, boa noite a todos, né? Então, eu sou cirurgiã dentista, eu sou mãe, tenho 3 filhos, sou casada há bastante tempo, inclusive, né? E sou filha também e basicamente a minha vida é isso, é consultório, né, eu trabalho, as crianças que já não estão tão crianças assim, né? A minha mais Sim. nova está com 13 e os mais velhos aí têm 19 anos, né? Então já estão encaminhados, como dizem, Sim, né? sim. Minha querida, então é o seguinte: esse novo formato agora do Mulher Mundo Podcast, eu quero trazer pessoas que eu acabo encontrando nessa minha caminhada da vida, né? Mulheres que eu considero muito, muito interessantes. E a gente tem uma ligação muito diferente, não é mesmo? Sim. Eu conheci a Ju através do meu dentista, porque eu tava precisando fazer um tratamento de canal e ele me indicou. E quando eu cheguei lá no seu consultório, foi tão interessante, porque eu recebi tanto carinho, né? Foi tão acolhedora comigo. E a nossa conversa começou a caminhar para um lado nada a ver com o que eu fui fazer lá. E eu fui descobrindo que por trás dessa cirurgia dentista tem muita fé. E é por isso que você está aqui hoje, porque eu gostei muito de conversar com você, eu me senti muito acolhida em poder conversar com você, explicar sobre a minha trajetória. A gente tem uma relação com a fé que é muito parecida também. E daí eu pensei, nossa, eu preciso mostrar essa mulher múltipla. Com todos esses lados, né? Além de mãe, além de grande profissional, né? Uma pessoa de fé. Então é para isso que você está aqui, para compartilhar com as pessoas, com as mulheres, né? Mais uma parte que te compõe, né? Exato. É uma honra, né, muito grande para mim estar aqui, como mais uma vez eu repito, né, e poder falar sobre fé é muito especial. Eh, eu já vou, assim, dizer que uma das coisas que eu mais gosto na minha profissão é justamente essa possibilidade de me comunicar, né? Então, eu sou aquela pessoa que gosta de ouvir histórias, gosto de conversar, de saber. E, na verdade, a boca, o dente ali acaba até ficando um pouco em segundo plano, né? Eu dou bastante prioridade a entender, até porque quem chega no consultório normalmente já chega bem apreensivo, com Sim, medo, com porque vai certeza. mexer no dente, vai mexer na parte interna da boca, né? Uhum. Então, assim, acaba que é um pouco invasivo, né? Você abrir a boca sem confiar muito, né, em quem está ali. E para eu conseguir essa confiança, não é só através da indicação de um outro colega, como foi teu caso, mas eu preciso me conectar com o paciente, né? E aí essa conexão eu faço espontaneamente, com muito gosto, né? A parte que eu mais gosto, como disse, é conversar. Sim. Então acaba que eu converso bastante mesmo, e a gente entra em assuntos bem íntimos às vezes, né? As pacientes comentam nossa, eu não acredito que eu tô te contando isso, porque a gente começa a conversar e vai fluindo. Quantas vezes eu me peguei Uhum. atendendo com anestesia aqui, ó, esperando Dá o a efeito? conversa. Não, nem anestesiei ainda. Não? Não! Sentou, a gente conversou, passou meia hora. Eu Aham. já tive uma paciente que ela veio, olha, sem mentira. Eu reservo 2 horas para fazer um tratamento de Sim. canal, numa sessão Uhum. só e tudo, né? E aí ela veio para eu indicação também do colega, então eu já estava com tudo pronto, não precisava ficar muito tempo da avaliação. Era Uhum. tipo 15 minutos eu faria. Sim. E a gente começou a conversar. Conversar, eu nunca tinha visto ela antes.
Quando eu olhei, já tinha passado 1 hora, já era, nossa, não tinha mais o tempo. E ela adorou, porque assim, foi um tempo que ela se sentiu mais confortável, ficou Sim. mais à vontade, se sentiu mais segura. Uhum. E aí a gente, claro, essa foi um caso bem atípico, que foi assim, a sessão toda foi conversa, bate-papo, coisas da vida, porque é o meu momento também, eu também quero conversar, né? Eu também Claro! quero contar as minhas histórias. Com certeza. E ali acaba que a gente transforma num ambiente até de terapia. Eu acho que todo dentista tem um pouco isso, Eu né? acho que sim. E é muito interessante, né, porque quando a gente imagina um consultório de dentista, tá a pessoa lá deitada, com a boca aberta e dificilmente a gente consegue conversar, né. Mas, assim, esse acolhimento antes, né, por experiência própria, ele foi muito importante pra mim, Olha porque que eu bom. nunca havia feito esse tipo de tratamento, Uhum. né, e, nossa, a gente realmente conseguiu uma conexão, eu consegui confiar no seu trabalho, né, eu olhei pra você não somente dentro desse papel de profissional, mas como um ser humano, né, que tem ali a sua família, né, e que tem fé também, que tem a sua religião. E eu pensei: "Poxa, olha só, tem uma pessoa aqui na minha frente cuidando de mim, de um jeito que não é simplesmente técnico, né, que claro, Exatamente. é essencial, mas também de um jeito humano". Então pra mim foi muito importante. Mas eu quero saber, Uhum. tirando a sua profissão, né, vamos colocar de ladinho, tirando o papel de mãe, quem é você, Ju? Olha, eu acho que eu posso dizer, como toda mulher, eu sou um multiverso, Uhum. tá? Dentro de mim há vários universos, né? Então, os que acabam sendo mais percebidos por todos é justamente a, a mãe, a profissional, eh, a filha, né? Como eu disse, a vizinha, mas o multiverso é porque eu tenho várias versões de mim, né? Então, eu posso ser muito simples, Uhum. posso ser uma pessoa mais humilde, mas de repente eu também posso parecer mais metida. Inclusive, eu tenho essa preocupação, né? Eu falei, a pessoa olha pra mim, será? Nossa, daí. E tem uma coisa, eu falei de metida, né? Uhum. Ó, já tô desviando quem eu sou, Hum. porque é tanta universozinhos Uhum. numa mesma pessoa que às vezes para eu falar de mim, eu me perco em mim. Olha só, né? Olha, que A gente é interessante. tão complexo Super. que uma mulher, para se definir, não tem como. Não. Porque Uhum. é muita coisa, é Sim, muita informação que a gente tem. Eu sobre sim, mim, quem eu vou falar? sim. Qual das partes Uhum. que você Quer quer saber? conhecer da Juliana? E tem que ser a pessoa hoje, né? Porque amanhã podemos ser bem diferentes. Totalmente. Olha, é igual um rio, né? Com certeza. Você nunca entra 2 vezes no mesmo rio, porque ele está Sim, correndo, né? Então sim. você entra no rio e ele vai estar sempre mudando. Verdade. Acho que assim sou eu, é Sim. você Uhum. e é toda mulher, né? E como o rio tá sempre mudando, a gente se transforma dentro do rio também. E a Exato. gente vai mudando junto com Às ele. vezes se abaixa um pouquinho para não molhar ou para Sim. molhar ou para eu acho que a vida é isso. É. Então falar de mim assim, numa frase Uhum. seria bem difícil, faltaria pouco. Tudo bem. Faltaria seria pouco, né. Agora uma peculiaridade que eu falei assim: "Ai, né, que eu posso ser metida", não, eu posso parecer metida, mas eu não sou, juro que eu não sou. E aí tem uma questão até que a minha filha estava reclamando, ela falou assim: "Mãe, olha só a minha boca, a gente parece brava". Hum. E eu falei: "Verdade, Helena, a minha sempre foi uma", porque agora eu tô mais velha, que a gente Uhum. tem né, Uhum. aquela pitose assim, ela sempre foi assim. Então se eu fico séria, Uhum. e assim eu quando era criança eu sempre fui, na minha, né. E aí as pessoas olhavam para mim aquela boquinha mais para baixo, eu falei assim: "Nossa, ela tá brava". Olha Até na só. faculdade, chegou um colega para mim e falou assim, eu fui obrigada a fazer dupla com ele, Sim. por causa de uma matéria lá, e aí ele falou assim: "Nossa, eu achava que você era brava". Então eu falei assim: "Pois é, que bom que você ano passado, né, você achava". E daí agora, Karen, eu como eu me liguei nisso, até por Uhum. uma conversa com a minha filha adolescente, Sim. então eu chego nos lugares, se eu me lembro, né, de consciência corporal, eu já
Eu falei, opa, eu não posso ficar quietinha, séria, eu tenho que ficar assim, ó. Deixa eu Com disfarçar aqui. a boquinha ligeiramente assim, né? Ah, imagina. Eu posso dizer, tá? Tô aqui pra te defender. Hã. Não tem nada de brava aqui. Não, não. Ai, ufa. Não tem É, nada de porque a minha brava mãe aqui. falava isso, que eu era brava. Mas eu acho Não. que assim, então, né, falando seriamente, eu tenho uma personalidade forte. Eu Uhum. acho que aí sim, né? Sim. Eu acredito que eu sou uma pessoa determinada por Uhum. tudo que eu já vivi. Claro. Então pode haver alguma confusão aí, né? As Sim. pessoas podem confundir um pouco a questão da seriedade, da determinação, né? Com uma pessoa que é mais fechada, mas não, Sim. sou completamente o contrário. Mas é muito interessante, né? Eu acredito muito que a gente tem algumas versões, né? Eu tenho a minha percepção sobre quem eu sou, que nem sempre é a verdade, né? Tem a percepção do outro e tem a realidade, né? Que de repente é uma Exatamente, mistura de tudo isso. Né? exatamente. Então, às vezes a gente compõe, sei lá, o figurino, por exemplo, né? O óculos, o cabelo, olha pra mim, ela parece ser meio, ah, sei lá, maluquinha, por exemplo. Ela é muito extrovertida, deve ser desorganizada, deve ser bagunceira, entende? Daí já chega com uma lista, fala, opa, 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 isso aqui são só elementos, né? É, A é. pessoa não conhece você intimamente Mm-mm. para realmente conseguir dizer quem é você só a partir de Do um rótulo, óculos colorido ou de um cabelo, do né? rótulo. Mas é muito comum, É, né? É muito comum isso é. acontecer e é bom a gente ir quebrando isso também. É, Assim, opa, te surpreendi, olha só quem eu sou! exatamente, Porque exatamente apesar de eu isso. ter essa aparência, e ser um pouquinho, né, assim, caótica às Uhum, vezes, eu uhum, também sou super organizada, uhum, metódica, uhum, pontual, responsável, né? uhum, Eu gosto de brincar que eu nunca me encaixei num grupo, uhum, né? Eu sempre fui, assim, do teatro, mas a minha formação é em ciências econômicas, então, assim, uhum. e o inglês e tudo mais, enfim, eu também sou múltipla, né? E essas coisas que me compõem, elas não me definem. E daí Oh, eu nunca exatamente, consegui fazer parte de um único grupo, sabe? Porque eu tenho, às vezes, exatamente, coisas muito contraditórias dentro de mim, muito exato, ambíguas, e tá tudo exato, bem, e tá tudo certo. exato. Então, É o que acontece comigo. eu tô aqui falando um pedacinho de partes que me compõem, né? Que de repente Uhum, algumas pessoas não conhecem. Mas e uhum. você, Ju? Uma parte sua que poucas pessoas conhecem. Olha, tem uma parte que a pessoa até levanta assim, né? Tá olhando para baixo, é que eu sou eh, de fé. Eu sou uma pessoa de tanta fé Uhum, e, e falo coisas assim, até no consultório, de fé, de todo sentido, né? No mais amplo sentido da palavra. uhum, Então, eu acho que esse é um dos pontos assim que a pessoa fica surpresa, né? Porque ao mesmo tempo, aquela profissional que é multitarefa, né? Que é urbana, né? uhum, Muito urbana. E aí, de repente, eu sou aquela pessoa que vai na igreja com as senhorinhas, que uhum. faço parte do Ministério da Intercessão na Igreja Católica. eh, e outra coisa também que tô lembrando, falando com você aqui, e lembrando que a Juliana Urbana é a Juliana que também gosta de uma rede no final de semana no sítio. Ai, que delícia. Aham. Até eu me surpreendo, Sim. sabia? Porque eu Uhum, era uma jovem muito de gostar da praia, e amo praia, uhum. mas eu descobri que eu gosto também do sossego, Sim, sim, com certeza. né? Então a gente vive esse paradoxo, né? Será que não tem um pouco a ver com a maturidade, Com certeza. né? Porque É. eu tenho percebido isso em mim também. Não tenho paciência de ir pro litoral no final do ano, pegar trânsito e fila pra ir na padaria, pra ir no restaurante, sabe? Eu prefiro ir pro campo. Ultimamente tenho procurado passar as férias em um chalezinho, um lugar mais distante, com um pouco mais de sossego, né? Será que tem um pouco a ver também? Ah, eu acredito que sim, porque eu sempre gostei da muvuca da Aham. praia, né? Apesar que eu amo sol, areia, Sim, água, sim. eu gosto disso. Mas eu também aprendi a gostar, assim, porque é onde a gente
recarrega as energias ali, Com né? No certeza. sossego. Eu amo natureza, Ah, sabe? O canto dos pássaros. demais, Eu moro demais. em casa, né? Até a gente Uhum, estava cogitando ir para um apartamento, a gente estava vendo essa parte. E aí eu estive esses dias num apartamento de uma amiga, lindo, 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 bem localizado, assim, nossa, tinha pôr do sol. uhum. E eu fiquei encantada, assim, né? Porque minha família, todo mundo mora em casa e tudo, e eu fiquei ali contemplando e ao mesmo tempo pensando, eu falei, e eu gosto mesmo é da casa, é do quintal, Ai, é é, uma de delícia. pisar na Sim. grama, e até morar um pouquinho mais longe Uhum, do centro, assim. uhum. Então a gente vai se descobrindo dia a Vai, dia, com certeza. E vai né? se E transformando. até se perguntou, né, o que as pessoas não conhecem, tem Sim. coisas que até nem eu conheço de mim mesma. Então a gente vai Sim, vai descobrindo, né? descobrindo, né? Mas quando eu te perguntei isso, você falou que é uma pessoa de fé. E eu gostaria muito de saber, quando que começou essa sua ligação com a sua religião? Quando que você se converteu? Ou foi desde criança? Conta um pouquinho dessa história, tua relação com a fé. Então, Karen, eu venho de uma família católica Uhum, e tradicional católica, né? uhum, Então eu fui batizada já, né, bebê, e fiz primeira comunhão, fiz crisma, e eu tinha uma vida, eu vou dizer normal, nada demais. Eventualmente eu ia à missa, não era assim sempre, né? Não era bem um compromisso que eu tinha, né? E apesar assim de eu ter, eu passei por algumas situações difíceis, uhum, né? E aí é aquele momento que a fé fica mais forte, é o momento que você busca. Isso sim eu sempre busquei, né? Sempre fui devota de Nossa Senhora uhum, Aparecida. E para resumir, assim, a primeira vez que eu me desesperei, uhum, que eu falei assim, não, agora a coisa, o bicho pegou. Foi quando eu estava grávida da minha filha, da Helena, que é a minha segunda, né? Eu uhum. tenho o Caio, mais velho, está com 19, e tenho a Helena, que agora vai fazer 14. E a gestação dela foi muito difícil, Nossa, né? No comecinho já, eles detectaram que ela tinha o lábio fissurado uhum. e talvez pegasse o palato também, Ah, sim. né? O céu da boca. Uhum, E daí depois foi passando os meses ali, porque a gente tem vários exames que você vai fazendo ao longo da gestação, né? E daí no morfológico dela, que a gente faz mais ou menos ali pelo quinto mês, uhum, apareceu que além do lábio fissurado, da fenda palatina, ela também tinha baixo peso. hum, E aí começou a investigação. Eles queriam que eu fizesse um cariótipo, eu não optei por não fazer, porque tinha risco para o bebê. Desculpa, eu não sei o que é isso. O cariótipo, eles retiram o líquido, né, amniótico Uhum, do bebê, da placenta ali, né? uhum. Na verdade, eu acho que até do bebê mesmo, É. porque é investigado os cromossomos para ver se tem alguma alteração, se tem alguma síndrome. Uhum. Né? Então, se coloca uma agulha eu não tenho exatamente noção de como isso é feito, Ok, porque daí eu optei por não fazer, tá. porque a minha médica simplesmente falou que poderia ter riscos para o bebê. E o Hum, que isso iria me trazer uhum. de além de informação, Sim. né? Ah, seu filho vai ter síndrome de Down, o teu filho vai ser outra. E Uhum. aí não quis fazer, e aí continuou, né, a gravidez. Aí eles detectaram um outro exame de ultrassom normal, que ela poderia ter, que aliás, que ela já estava com falta de nutriente, porque o cordão umbilical era como se tivesse dobradinho, Uhum. né? E aí o alimento já não passava adequadamente para ela, os nutrientes. Uhum. E aí eles me falaram, olha, a gente vai deixar a tua gestação, eles nem falavam mais em bebê, eles falavam do feto, né? Então a gente vai deixar o curso da tua gestação até faltar oxigênio para o cérebro, Uhum. porque diante dessa condição Nossa. difícil do cordão umbilical, poderia faltar oxigênio para o cérebro também em algum momento. Uhum. Eles sabiam que isso ia acontecer, mas não sabiam quando. Uhum. Então, eu convivi nessa gestação com a dúvida de que possivelmente ela tinha uma síndrome, mas a gente não sabia dizer qual síndrome que era. Eles não sabiam, porque eu não fiz o cariótipo, né? Sim. E aí no finalzinho, assim, eu consegui ali ir até o sétimo mês fazendo os exames normais. A partir do sétimo, eu comecei a ir com mais frequência
para acompanhar essa questão da oxigenação para o cérebro. Uhum. E aí, um determinado dia lá, que já era a 34ª semana, as flechinhas que medem a oxigenação estavam tudo para baixo, assim. Nossa, Ju. E aí o médico saiu da sala e foi conversar com o meu obstetra. Uhum. E ele demorou, mas assim, eu não tava com a cabeça, sei lá, Deus protege, né? As gestantes. Ele voltou, vi que ele voltou um pouco transtornado e só falou assim: a tua gestação vai ser amanhã, Uhum. né? Bom, agora eu vou colocar um parênteses aqui. Nesse meio tempo que eu fiquei entre essa fase de medir a oxigenação, mas que eu já sabia que poderia ter um tipo de síndrome, que ela sim tinha o lábio fissurado, isso já era certeza, e tinha uma fenda palatina. Eu viajei com meu marido, meus pais também quiseram nos acompanhar, a Aparecida do Norte, Uhum. que é um santuário Sim. dedicado a Maria, né? Uhum. Quem não é da Igreja Católica, eu explicaria dessa forma. Sim, sim. E aí, nós viajamos em missão de fé. Lá é uma terra abençoada, É um né? lugar incrível. Se você, alguém, né, que não foi a Aparecida, vá à Aparecida, porque a gente tem uma energia muito especial lá, Sim. né? É algo que mesmo quem não tenha a fé que eu tenho, que você tem, que não acredita tanto, você pisar lá, você sente algo diferente. Sim. Eu nunca fui à Terra Santa, né, Jerusalém, mas imagino que pelo que relatam, é algo parecido. Sim. E lá, vou revelar aqui, né, porque afinal eu estou contando como foi a minha primeira experiência, né, com Deus, e foi através de Nossa Senhora, né? Importante dizer, Karen, também, para quem não é do catolicismo, que quem age fazendo a cura, os milagres e tudo que a gente pede a Deus, é o próprio Deus, é Jesus. Nossa Senhora, ela vem como uma intercessora, Sim. né? É como se tem, assim, Esses dias meu sobrinho, a gente estava falando sobre isso em casa, e daí ele não é do catolicismo, né? Ele segue a da mãe. Meu irmão casou o casamento dele foi, como a gente diz, quando é os dois, assim, as duas religiões, ecumênico, Ah, sim. né? E daí meu sobrinho, então, é da outra religião. Daí eu estava explicando para ele. Eu falei, igual, Pedro, quando você tem uma dificuldade na escola e você não tem intimidade com o professor para ir falar, reclamar daquela nota, porque você não conhece muito aquela matéria, aí você pede para um amigo que é mais chegado, né, do professor, e aquela pessoa vai fazer intercessão, né, para ele. Então é isso que a Nossa Senhora, que é Maria, faz por nós. Sim. Né? Uma intercessão. E na hora do desespero, você não consegue nem rezar. Não sei se alguém já se sentiu aqui no desespero. Eu já passei por outro. Esse é uma das fases, um dos dias que eu estava desesperada com a minha filha, que eu não sabia se ia sobreviver, não sabia qual era o problema que ela tinha. Eu mal conseguia rezar, assim, pedir. Eu falei, e daí todo mundo estava envolvido, meu marido, meus pais. Aí fomos em missão de fé para a Aparecida do Norte. E o que eu pedi foi assim, seja do jeito que for, que ela não tenha o lábio ou a fenda palatina. Olha o tamanho do problema que eu tinha na gestação e eu fui pedir isso. Eu não tive coragem de falar mais do que isso. Sim. Porque eu, como dentista, sabia que se ela tivesse a fenda no palato, eu não iria conseguir amamentar ela. E tem uma série de infecções. Nossa, porque eu não fica aberto, sabia. comunica, né? Entra leite para onde não pode e ela não consegue fazer a sucção, porque não faz o vácuo. Então, esse era uma das. Claro que eu pedi pela vida, claro que eu pedi, né, da medida do possível, né, que Jesus tivesse misericórdia e que, se fosse da vontade de Deus, que ela viesse saudável. Mas que, se não fosse, pelo o que eu pedia. Em especial era isso. Muito bem. Voltando lá, né? Tá aí, o médico entrou na sala e falou: olha, tua cesárea tem que ser para amanhã. E que eu falei, né? Deus protege as grávidas. Porque em nenhum momento eu me ative a ler o laudo. Meu marido leu no caminho. A minha preocupação
Era ir terminar, ver se estava tudo bem com a malinha dela. Era checar a depilação, coisa assim, sabe? Aham. Coisa supérflua que eu me preocupei. Uhum. E que bom, porque Sim, isso me protegeu. sim, Não tive com tempo de eu ler o certeza. laudo. E daí ele já me pediu jejum, né? Porque daí Sim. seria outro dia. Daí eu fiquei Uhum. preocupada, que daí eu ia comer uma sopinha leve, não sei o quê. E isso ocupou a minha cabeça daquela tarde até a noite. E daí no outro dia era um sábado, dia 5 de maio de 2012. Sim. Fui para o hospital, ainda demorou um pouquinho, 10 horas que foi a minha cesárea. E o que tinha nesse laudo que eu não li era hipóxia fetal aguda. Ou seja, ela estava sem oxigênio. Nossa, Ju. Você sabe que anos depois eu comentei isso com uma médica dela. Meu. Eu falei, doutora, no exame da Helena tinha hipóxia fetal aguda. Ela, impossível. Ela falou, se encostou na cadeira, impossível. Uhum. Se tivesse isso, ela teria algum problema, teria afetado, né? Imagine ficar sem oxigênio no cérebro. Sim. Então, mas tinha lá no laudo. Aí eu falei, será que eu... Ela me colocou uma dúvida, né? Será que eu não vi direito? Uhum. Mas eu tinha guardado os exames. Ela já estava com uns 4 anos nessa época. Tá. Cheguei em casa, peguei os exames e levei para a médica. Ela falou assim, meu Deus, inacreditável. Outra coisa. Bom, daí nasceu, né? Dia Uhum. 5, bem pequenininha, com 1,4 kg, porque realmente ela tinha restrição de nutrientes, né? Foi com oxigênio, mas já à noite, quando eu consegui subir lá para visitar o bercinho, eles falaram para mim: olha, a gente tirou o oxigênio porque ela arrancou, daí a gente foi colocar, as enfermeiras, e daí a gente viu que ela estava respirando bem Ela e arrancou. bem ela, sabe? E daí ela ficou já sem oxigênio, não precisou de suporte de Aham. oxigênio, porque ela estava bem. E daí tá, beleza. E eu com a preocupação da fenda. Uhum. Pedi, na época era o doutor Marco Aurélio, para ir lá, se ele pudesse ir lá, dar uma olhada, para tirar, né? Eu estava nervosa com essa questão. E ele foi, me surpreendeu, falei, achei que ele não ia poder, foi no meu quarto e falou assim, olha, Juliana, ele tá fechadinho, fique tranquila. Falei, glória a Deus, fechadinho. E aí depois, né, ficou lá no UTI até ganhar peso, até 2 quilos. Daí quando ela veio para casa, assim que eu consegui, a minha curiosidade era muito de olhar, né, o Uhum. palato, o céu da Uhum. boca. Parecia, Karen, que tinha sido suturado. Nossa. Tinha assim igual quando a gente fica com uma cicatriz, Sim. estava fechadinho. E aí, nessa época, eu Uhum. trabalhava com uma colega que é bucomaxilo facial, que é a área de osso, de mandíbula, maxila. Inclusive, a área de doutorado dela foi nessa área de regeneração óssea e tal, e Uhum. estomatologia também, ela tinha mestrado. Sim. Uma pessoa bem qualificada, né? E aí eu fiz a tomografia da Helena, ela já estava com os seus 5 anos, daí já ia precisar de um aparelho, enfim, a gente já ia. Gleice veio, que é a minha colega, bucomaxilo, com os olhos cheios de água. Ela falou assim, Ju, eu nunca vi isso. Porque ela, sim, continuava com o palato aberto, Uhum. porém, a gengiva fechou. E o que a minha colega falou, que normalmente a gengiva, o tecido mole, né, ele acompanha o osso. Uhum. Então, se o osso é aberto, a gengiva lá, invagina junto, ela acompanha. Uhum. E no caso da minha filha, estava fechadinho. Então a parte mole estava A fechada, porta. mas eu não entendo, né? Não sou nada da Uhum, área. Mas exatamente o isso. osso, ele estava aberto, é isso? A O osso, partezinha de cima, sim, ele estava aberto. sim, O que aberto. segurou foi essa parte mole. Só a parte E mole. ela conseguiu, você conseguiu amamentar ela Normal. tranquilamente? Amamentei ela Ju! até os 2 anos. Ela amamentou. Eu amamentei ela. E um caso assim, o que que os profissionais falaram sobre, de repente, é raro disso É, acontecer, certo? não, a Gleice, com toda essa bagagem dela, né, da bucomaxilo, com todo esse estudo, ela falou que é só um milagre. Porque ela diz que Nossa, não combina, não tem na ciência, não se explicaria sim. aquela situação. E a médica, que é a doutora que analisou esses exames depois, né, que acho que ela é endócrina, Uhum, ela falou assim, com hipóxia fetal aguda, ela não estaria aqui. E se estivesse, teria, né, algum problema sim. aí de todo o cognitivo, enfim. Uhum, uhum. E no final,
essa criança saudável, Uhum. esperta até demais. Tem umas histórias dela aí que é, olha. E então, assim, esse foi o meu primeiro Nossa, momento assim que eu comecei a entender que tinha algo a mais. nossa, que Que, incrível. que acreditar em Deus Sim. não era só aquilo que eu fazia até Uhum. aquela época, que era fazer minha oração diária ali, tranquilo, né? Me comungar, claro, isso é muito importante, isso tem que ser feito. Mas era muito mais, era uma experiência, era algo que eu podia medir, que eu podia provar, que eu podia chegar para um médico, alguém que Uhum. entende de saúde, e tô indo lá os exames. Ó, estão aqui os exames. Sim. E o que explica se não uma força maior? Não tem explicação. Uhum. O que não tem explicação, você tem que acreditar que Sim. o que você não vê está agindo por você. É surpreendente, né? Como a gente procura sempre uma forma racional, e claro, imagine, né, você dentro da tua área, né, estudando, né, a parte humana, toda essa relação, né, da mandíbula, os dentes e tudo mais, a gente acaba indo para o racional, né, e não tem como fugir dos laudos, dos exames, Né? das provas, Né? né, e de repente vem a nossa fé e fala assim: olha só, temos algo a mais aqui, né? É. Então, diante disso, Ju, como que isso te transformou em relação a sua ligação com a sua religião? Ou como que isso te trouxe até hoje, por exemplo? Como que isso te transformou, te tornou essa pessoa que você é hoje? Na verdade, Karen, esse foi o primeiro episódio, Uhum. tá? Que me aproximou. Era Deus tentando ali me avisar: olha, tô aqui. Ó, Juliana, você presta atenção. Mas ainda não era o suficiente. Sim. Eu me acheguei a Deus, sim. Eu fiquei muito agradecida, claro. Eu sabia que era Deus que tinha feito, né? Uhum. Mas eu ainda não tinha me Não transformado. tinha ainda. O- Foi o início. Foi o início, foi Uhum. assim, foi a primeira dificuldade grande que eu tive, que eu não sabia o que fazer. Uhum. Meu primeiro desespero foi esse, Uhum. né? Você tinha quantos anos, desculpa? 35. Olha só. Eu tinha tido um aborto antes Sim. da Helena, Uhum. e o Caio já estava com seus 5 anos, Uhum. e daí isso foi aos 35. Mas ainda não era transformação. Sim, sim. Transformação veio depois. É. Sabe que eu estudei a vida toda num colégio católico de Uhum, freiras, né? uhum, Assim, desde o jardim 3 até o terceirão do ensino médio. E tinha toda essa questão, né, de missa na primeira sexta-feira do mês e tudo. E foi através da escola, né, que eu comecei a compreender a religião, mas também a figura da minha avó, a mãe da minha mãe, a dona Maria Rosa, que me ensinou a rezar o terço pela primeira vez. Ela tinha um terço azul, assim, a gente rezava juntas, era tão bom. E só que a partir de um certo momento da minha vida, lá pelos 19, eu comecei a desandar, porque eu comecei a perceber que tinham outras religiões no mundo. E daí eu fui experimentando, sabe? Fui ali na comunidade zen budista, também fui ali na kardecista, dei uma passadinha ali na Umbanda, fui experimentar. Mas também foi por conta de experiência religiosa relacionada à Nossa Senhora que eu voltei, sabe? Então, assim, eu acho muito bonito todo esse esforço que minha mãe fez para me envolver com a religião católica, porque quando eu precisei, foi o que me deu sustentação, sabe? E uhum, daí hoje eu não largo mais, assim. uhum. Nossa Senhora, ela é muito importante para mim. E as experiências que eu tive foram um pouco parecidas com a sua em relação à filha, ter um envolvimento com a maternidade também. Mas eu tive algumas questões também que eu não consigo explicar, sabe? De, por exemplo, ouvir Nossa Senhora falar comigo dentro da minha cabeça, sabe? Assim, em momento de desespero mesmo, onde você não tem saída, onde você pensa, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? De repente vem, sabe, uma paz que você não sabe da onde, te acalma e vem uma voz que te tranquiliza e eu falo, eu sei que é Nossa Senhora falando comigo, sabe? Então, isso transforma a gente, né? Não tem como. Não tem. É.
Isso mexe demais. uma verdadeira experiência, né? Você sentir, Sim, né? Não é só você estar ouvindo alguém falar, né? Que é importante também você escutar o pastor, o claro. padre, né? A gente tem os nossos guias aqui, né? Sim, Mas você sentir, é diferente. então Deus põe um propósito em tudo, né? Às vezes a Uhum. gente passa por uma dificuldade é para te mostrar alguma Para coisa, mostrar, sem né? dúvida, sem dúvida. E muitas pessoas elas associam, né, a fé diretamente com religião. Como que isso funciona para você, assim? Porque nós temos diversas religiões e a gente tem também pessoas que são pessoas de muita fé, porém às vezes fé na vida, fé em si mesmas, né? Que não necessariamente tem uma religião. Como que você vê isso, Ju? Eu acho que a gente tem duas formas, né, de viver a Uhum, fé. Você tem a fé em Deus, que é o que a gente está falando, uhum, que é você acreditar no que você não vê, mas você sabe que ele tem uma força maior, né? Você acredita. Então você tem fé. Dá para substituir a palavra fé por acreditar. Você uhum. acredita, né? E tem a fé na vida, a fé em si Sim, próprio, que também é muito importante. sem Então, você dúvida. acreditar em você é o primeiro passo para que as coisas na vida aconteçam, né? Uhum, O resto vem. Então, a partir do momento que eu comecei a sentir a fé, a viver essa fé, eu, eu deixei de sentir medo, uhum. porque a fé ela faz isso. É. Né? Você deixa de sentir medo, você deixa de se sentir. Não totalmente, a gente sempre vai ter um pouco de medo, a gente sempre Uhum, vai ter um pouco de insegurança. uhum, Isso faz parte, né, do ser humano. uhum, Você sentir aquela insegurança, aquele calafrio, aquela coisa, e agora estou fazendo certo, tô com medo de dar o passo seguinte, de mudar a vida, né? Então isso é normal. Mas se você acredita que essa mudança que você quer, esse propósito que você almeja, se você tem fé, se você acredita que aquilo vai dar certo, esses outros obstáculos do medo e da insegurança, uhum. eles vão ficando menores, Bom, né? Então você precisa acreditar em você, antes de mais nada. Até quem fala assim, mas eu não, eu sou ateu, não acredito em Deus, né? uhum, Até ele precisa ter fé, porque uhum. ele precisa ter fé nele, Sim. né? E eu vejo assim, é, a fé é algo que só você pode sentir por você mesmo. Uhum, Eu não posso sentir fé por você. sim. Ou em Sem dúvida. outros âmbitos da vida, eu posso eventualmente te ajudar, Hum, né? Eu posso te ajudar a ir por um caminho melhor, um caminho que eu considero certo, posso te mostrar ele, né? Eu posso te ajudar a estudar, eu posso te uhum, ajudar a, a conseguir um trabalho, né? Alguém pode ajudar alguém com várias coisas. sim. Porém, a fé é algo que tem que partir de dentro de você. É. Ninguém pode ter fé por você. A Uhum, fé é única. Não tem nada maior do que a fé. Aliás, tem. uhum, Maior que a fé, São Paulo já falava, é o amor, né? É a uhum. caridade. Sim. Então, a gente pode falar, fala caridade. Dá para falar que caridade é amor, tá? Então, maior que a fé é só o amor, tá? Uhum, Então, se você quer conquistar algo na sua vida, se você quer romper barreiras, uhum, né, ciclos, você só vai conseguir isso se você acreditar em você. uhum. É o primeiro ponto, Com certeza. né? Sem dúvida. Aí você pode pensar assim, mas não tem como ter fé só sozinho, você tem que ter fé em Deus também, né? E Jesus falou isso para nós. Ele falou, eu pertenço ao Pai, Uhum, eu sou do Pai. Não, eu estou no Pai e o Pai está em mim. uhum. Ele falou em João, alguma coisa lá, versículo, não vou lembrar. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim. Então a gente precisa acreditar em você. Se você acreditar em você, você tá nisso. A gente já tá com Deus. E você tem alguma prática que você costuma fazer para aumentar
né, para alimentar essa fé, tanto em você mesma, ou até mesmo a sua fé, né, em Jesus, em Deus, em Nossa Senhora? Você tem uma prática? Olha, Karen, eu aprendi depois uma transformação que eu vivi, que não foi ainda no momento da Helena, foi depois com meu Uhum, filho adotivo, uhum, que eu experimentei uma igreja dentro de uma igreja, porque uhum. eu hoje participo da Igreja Católica. Sim. Porém, dentro da Igreja Católica, a gente tem um movimento chamado Renovação Carismática. Uhum, E aí, na Renovação Carismática, eu encontrei outros meios que eu não conhecia antes de me conectar com Deus. Então, hoje eu frequento um grupo de oração, uma vez uhum, por semana. A gente se encontra dentro da igreja mesmo e a gente lê a palavra. Dura uma hora, tá? uhum. Eu digo que é rápido, né? Diante de tanta coisa que Sim. a gente tem na vida, é uma horinha que eu fico ali, que é isso que Uhum, me recarrega e uhum, que me dá energia aqui, né? E a gente lê a palavra, a gente reza o terço, uhum. a gente faz louvor Ai, e aí a gente já tem ali a questão dos dons carismáticos do Espírito Santo, uhum. né? Então a gente reza em línguas, faz a imposição das mãos e, e esse ritual, vamos falar assim, dentro da igreja, ele é maravilhoso. Ele só me trouxe bênçãos e bênçãos e eu descobri um lado que nem eu conhecia. É como participar, né, dentro de um grupo, de um meio, de uma comunidade, É, isso nos fortalece demais, né? Existe total, do muita corpo. troca, Do corpo. né? E todo esse envolvimento que tem, às vezes até com os cânticos, né? Com a leitura, com a reflexão em conjunto, tudo isso alimenta bastante a nossa alma, né? É muito Pois, bom. pois é, cara, e veja só, não sei se eu terei tempo ainda de Uhum. falar da minha segunda experiência de fé, Por favor, é, sim, porque foi ela que foi a transformadora. por favor. Porque quando eu vivi a primeira experiência com a Helena, como eu falei, eu não tinha ainda transformado, virado a chave, Uhum. né? Aí eu tive uma segunda oportunidade. Então, como eu falei, eu sou mãe de três, mas o meu terceiro filho é o meu filho adotivo, Uhum. né? Aí a pessoa falou, mas você estava na fila da adoção e tal. Aí eu falei, não, o meu filho adotivo era o melhor amigo do meu filho na escola. Ah. E a gente nem se conhecia, eu só ouvia falar do nome dele em casa. Uhum. Aí, essa escola, esse primeiro ano que eles estavam na sexta série, né? Eles fizeram um cursinho Sexta preparatório, série, quantos anos? 12 12. anos. Uhum. Aí entraram ali com 12. Aí a própria escola descobriu que ele sofria maus tratos em casa Hum. e que, na verdade, não era uma família biológica, já era uma família adotiva. Uhum. Então, rapidamente, o Estado tirou ele dessa família e ele voltou para o abrigo. Uhum. E aí, claro, eu fiquei sabendo da história através do meu biológico. E aí comecei a. Sabe essa voz que você falou? Uhum. Eu escuto, quando eu vi a primeira vez, porque a gente estava no carro deixando o Caio no colégio, e daí ele falou assim: Ó, mãe, você quer tanto conhecer o Kalel? Ele ali, ó. Uhum. Aí eu olhei, quando eu olhei para ele, eu escutei uma voz: ele é teu filho. Ju. Só que eu não entendi na hora. Eu, Uhum. eu fiquei, sabe? Eu falei assim: eu tô ouvindo coisa porque eu tô muito preocupada com esse menino. É Aham. porque eu fiquei preocupada com ele. Eu quis assim. Não, nada a ver com isso aí que eu tô escutando, né? Eu tive essa impressão. Eu tive uma impressão que alguém me falou alguma coisa, sabe? Aham. Eu não sabia lidar com aquilo. E muito bem. Resumindo toda a história, porque não dá. A gente vai ter que marcar Vou ter que voltar outro outro dia dia. para eu contar, né? Como que Sim. foi. A gente adotou ele, tá? Nossa. Só resumindo. Foi um processo, levou, Sim. essa questão foi longa, não foi fácil. E é importante dizer que o Kalel fazia cara feia para mim no começo. Uhum. E aí a psicóloga me falou: não dê bola para isso, porque ele está fazendo isso para te testar. Porque antes da gente, ele tinha sido devolvido por outras famílias. Uhum. Porque a mãe biológica era falecida e tal. E aí, então, ele fazia aquilo. E para piorar, o outro, que era o melhor amigo no colégio,
quando a gente começou a cogitar, né, antes mesmo do processo da adoção, né, quando a gente começou a cogitar a gente estava querendo trazer, né, para casa, o Kalel para casa, o que que você acha? Não, não. Ele é sempre foi tímido, muito Uhum. introspectivo, ele só falava não. Uhum. Aquele não caiu para mim como uma bomba. Sim. E aí eu falei, e agora? Ele era um menino, e é até hoje, né? Muito bom na escola, excelente atleta, aquele que tira primeiro lugar, tinha as medalhas, a honraria dele lá. Uhum. E eu falei, meu Deus, agora eu vou enfiar um irmão goela abaixo Aham. e vou Uhum. estragar o menino. Sim. Eu fiquei preocupadíssima. Como que eu vou fazer? E Uhum. por outro lado, agora que eu já me envolvi com o outro e eu não tenho mais como deixar. E foi muito rápido até o juiz chamar a gente, e deram a guarda provisória, da guarda provisória. Não, da guarda provisória não, do apadrinhamento social. Até eu conseguir a guarda provisória, ali foi 3 meses. E Nossa, eu ainda super rápido. estava vivendo esse conflito com em casa. Aham. Tanto que o dia que ele chegou com a malinha, eu fiz questão que o outro estivesse no colégio, para eu dar uma. Só que não tinha nada dentro da mala, Sim. só veio o uniforme. Nossa. Eles vêm do abrigo, cara, e sem nada, Entendi. tá? Só com a roupa do corpo, e ele tinha na malinha o uniforme, Uhum. tá? Então não tinha essa questão, mas eu acabei trazendo, tá? E assim, porque daí que nem eu falei lá para a juíza, eu falei, a decisão de ter mais um filho não cabe ao irmão, cabe a nós pais. Nós queríamos ter, sim, ele. Sim, com né? certeza. E aí, então, tá, para resumir a questão, o Kalel não era batizado. Ah, sim. Daí só que veio a pandemia e tal, daí passou a pandemia, eu falei, agora eu vou batizar. Uhum. E daí foi o momento que eu entrei na igreja de novo. Só que de outra forma, né? Entrei ali que eu queria batizar o Kalel. Batizamos. No dia que eu saio, que eu tô saindo da igreja, batizado acabou. Tô saindo, eu vejo uma faixa assim na porta da igreja, Cerco de Jericó. Não sei se já ouviu falar. Minha mãe faz parte do Cerco de Jericó. Uhum. E aí, quando eu estava grávida da Helena, eu fui num dia, mas eu não tinha noção da importância daquilo. Eu senti muita paz, muito amor no dia que eu fui, foi muito bom. Mas eu falei, agora eu vou fazer certinho, porque aquela vez eu só fui um dia, agora eu vou fazer, porque o Cerco de Jericó são 7 dias. Uhum. Tem igreja que faz todo direto, lá era uma vez por semana, né? Aí eu participei daquele cerco. E por que eu contei que eu tive essa bomba de que lidar com um que falava não, com o outro que me fazia cara feia? Porque começou eu comecei a desenvolver, na verdade, doença autoimune a gente tem, e pode estar lá quietinho, mas naquele caso veio à tona, veio com tudo. Nossa, Então eu comecei a ter muita dor no corpo, fibromialgia, né? A doença que eu tenho autoimune se chama síndrome de Sjögren. Eventualmente ela pode causar dores em articulações. E naquele dia, eu saindo da igreja, que eu via a faixa, eu estava com muita dor no quadril. E eu vou fazer esse cerco. E eu fui sozinha, porque normalmente a gente convida marido, convida não quer ir, não sei o que. Eu falei, eu vou e acabou. E aí meu marido começou lá pelas tantas a ir também, né? Uma amiga indo e tudo. E teve um momento que eu me desabei em água, assim, chorei, aquilo me lavou. E teve um outro momento, ainda no cerco desses 7 dias, que a gente foi convidado, o padre falou assim, agora quem quer uma bênção especial, se aproxime do altar. E eu me aproximei. Quando um dos servos, que é assim que a gente chama, né? Agora eu faço parte disso, ele colocou a mão assim em mim, aqui na nuca, eu senti uma luz. Eu estava de olho fechado, mas é como se fez um clarão. E aí, nossa, foi assim, não sei explicar, não tenho palavras para explicar o que eu senti. Quando me recuperei, eu perguntei, de onde que vocês são, né? O que vocês comem, de onde vocês vivem? Aí ele falou, a gente faz parte do grupo de oração da renovação carismática. Nem falou renovação carismática, depois que eu descobri. E daí que eu comecei eu falei, eu quero muito, eu quero saber, quero sentir isso de novo.
E foi assim que eu comecei a participar desse grupo de oração toda segunda-feira. Eu tô lá às 7 da noite, largo tudo que estou fazendo, eu tenho que estar lá. Uhum. E aí a gente lá é trabalhado os dons carismáticos do Espírito Santo. Nossa. Então lá eu aprendi lendo, né, também a Bíblia. Isso tá em Atos dos Apóstolos lá, Atos dos Apóstolos 2. Uhum. E se alguém quiser saber mais, é, eu tenho que contar mais uma coisa, Karen. Porque, se veja, eu nasci numa família católica tradicional, Uhum. fiz catequese e tinha uma coisa que eu não sabia. Hum. Para mim era assim: Jesus morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. Sim, Não é assim? é E assim. tá certo. Sim. E subiu aos céus. Uhum. Até porque eu creio em Deus Pai, né? A oração fala isso. Ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, né? E assim é a oração. E para mim era só aquilo. Uhum. Por que que nunca ninguém me ensinou que tinha coisa a mais? E o que tem a mais é muito importante. Porque assim, Jesus, ele não ele ressuscitou, claro, no terceiro dia, né, a Páscoa, e ele ficou mais 40 dias Hum. na terra. Eu não tinha essa informação também, Ju. Isso é muito importante, Karen, porque daí isso vai explicar tudo que eu aprendi, Hum. tudo que me transformou, tudo que aconteceu. Por quê? Ele ficou na terra mais 40 dias e pediu que todos os apóstolos, os amigos, inclusive Maria, todos se reunissem em Jerusalém, Uhum. em determinado local. E quando deu os 40 dias, ele subiu aos céus. Uhum. 10 dias depois, ele cumpriu a promessa que ele tinha feito. Por que que ele tinha reunido o povo dele? Porque ia descer do céu o Espírito Santo. E com todos os seus dons, que é dom da cura. Os apóstolos passaram a curar, impondo as mãos. Nossa, Ju. Eles passaram a curar, eles passaram a falar outras línguas, a rezar em línguas, a falar. Quando outras pessoas viram que desceu o Espírito Santo e todo mundo caiu, Uhum. foi fortíssimo, né? E daí aos poucos quem viu de fora, eles estavam falando outras línguas, estavam proclamando. Eles estão todos aí embebedados por vinho, né? Porque Uhum. era, né, o vinho que era. E daí Pedro tomou a palavra e falou: não, nós não estamos embebedados aqui. Nós estamos com o Espírito Santo. E Nossa. aí, então, aí o dom da profecia. Então, assim, a gente trabalha hoje na Igreja Católica essa questão que é pentecostal. Pentecostal, porque aconteceu 50 dias depois que Jesus subiu aos céus. Veio o Espírito Santo sobre a terra e os dons todos aí que a gente sabe, de profecia, de sabedoria, né? Às vezes você está numa igreja ali que tem essa questão pentecostal e estão rezando. Ah, isso também eu nem sabia. Eu vi aquele pessoal rezando. Uhum. Eu falei, o que eles estão falando? É árabe? Não, eles Que língua estavam. é essa? Aham. E eles estavam rezando em línguas, Sim, né? sim. E aí, Karen, esse momento, assim, quando eu comecei a ir no grupo, que eu escutei isso, que eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu não tinha essa informação. Eu fui estudando, aprendendo depois. Eu tinha que sentar, a gente estava de pé aqui, todo mundo começava a rezar, e eu tentando acompanhar, mas sem entender o que estava acontecendo. Eu tinha que sentar porque meu coração disparava. Nossa, Olha que forte. Era o muito. Espírito Santo que estava Sim, agindo ali entre nós, que o muito, Espírito Santo é muito. isso, né? É o agir de É, Deus. com certeza. Aí eu tinha que sentar. Depois me falaram assim, Juliana, você tem que se entregar. A hora que você sentir isso, você começa a pensar isso no Espírito Santo e pedir que Deus que venha, que se revele, que você está ali livre, assim, né? Humilde ali. Você Uhum. deixa que venha. E daí teve uma ocasião que isso aconteceu, e daí tinha um diácono junto ali, daí a hora, ele veio, assoprou assim. A hora que ele assoprou, como se tivesse me dado uma paulada no joelho, eu caí. Nossa, E isso Ju. se chama repouso no Espírito Santo. E é isso que as pessoas não conhecem do meu Sim.
do meu lado. Nossa, é muita experiência. Quem É uma diria experiência incrível. que a Juliana, dentista, ia estar falando É. aqui de repouso no espírito, isso é real. Real. Não, sem dúvida, Ju, assim, é muito difícil, né? É muito delicado falar sobre fé e sobre envolvimento com a religião, sobre toda essa entrega, né? Porque realmente são experiências muito particulares, né? É algo muito profundo e muito pessoal. E eu tô super feliz que você veio aqui compartilhar isso com a gente. Imagina, Karen. Mas, infelizmente, a gente vai ter que marcar num outro dia. Porque realmente o nosso tempo tá acabando. Se chamou alguém que fala bastante. Mas eu adorei ouvir. Eu adorei ouvir. E esse é o propósito desse podcast, é realmente trazer pessoas, né? Trazer mulheres que são múltiplas e complexas e completas, para que possam compartilhar um pouco da sua experiência de vida e as suas histórias, e assim a gente possa ampliar a nossa visão de mundo. Então, Ju, super obrigada. Imagina, por ter aceitado Karen. esse convite. Só agradeço. Obrigada por compartilhar coisas tão íntimas e tão significativas aqui no nosso podcast. E a gente fica por aqui. Vamos marcar, estou ansiosa para o próximo, para a gente continuar essa conversa deliciosa. E então, por hoje é só isso. Agradeço vocês que estão acompanhando o podcast nesse novo jeitão aqui. Então, se esse episódio ele fez sentido para você, se você gostou do que foi compartilhado aqui hoje, compartilhe também nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, manda lá para sua tia, para sua mãe, para suas amigas, e vamos aumentar cada vez mais, né, a quantidade de pessoas que entram em contato aqui com a gente, tá bom? Então nos vemos no próximo episódio. Até mais!